Olá pessoal, hoje vamos utilizar o Fidia para fazer cavidade utilizando a estratégia de movimentação de ferramenta por zigue-zague, tá? Bem, vamos abrir o Fidia aqui, vamos abrir um perfil que eu já tenho em TXT, gerenciador, abrir, está na minha área de trabalho, vamos lá buscar. Trabalho nessa pasta aqui, exercício 1 ou 2, acho que é o 1 aqui, ó, 1 TXT. Bem, eu estou supondo novamente que vocês acompanham todas as aulas para saber como que faz um perfil aqui, né, em arquivo.txt. Lembrando novamente, né, que eu falei na aula anterior, para cavidade eu não faço compensação de raio nesse momento que eu crio o perfil, tá? Eu só faço a compilação do arquivo, ou seja, transfiro toda essa linguagem isográfica que está aqui embaixo em uma linguagem ISO, tá? Código G, através da compilação. Então, vou aqui, vim aqui, ó, gerenciador, vou mandar compilar esse arquivo que já está salvo, né? Ó, eu abri ele, já está salvo, compilar. Ele já existe aqui para mim, tá? Então eu vou mandar só atualizar ele, né? Senão ele gerar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que eu não tenha, para que vocês visualizem nessa situação o como aparece a caixa para compilar. Então eu vou vir aqui, ó, vamos deletar, isto, aí fica melhor. Já fiz assim no atualizar, então vou fazer esse aqui no gerar direto. Então compilar, olha lá, eu não tenho esse arquivo compilado, então ele me informa aqui, ó, que vai gerar arquivo compilado com o mesmo nome do meu arquivo TXT, tá? Porque um está linkado ao outro, só que .cnc, ele vai gerar esse arquivo compilado para mim. Então eu peço que sim. Aí ele gerou, me avisou aqui, ó, foi feita a compilação. Se eu quiser abrir, né, eu posso vir aqui, abrir, vamos abrir o arquivo aqui. E aqui está aqui o arquivo compilado prontinho, ó lá. Está aqui em código ISO, linguagem de código Z. E aqui, ó, o menu bem simples, significa que não foi feito compensação de raio, tá? Vou fechar no x de baixo, né, eu falei na aula de baixo, na aula passada, né, para não perder o vínculo. Até eu ter um arquivo limpo, né? Uma área limpa para trabalhar. E dentro dessa área limpa eu vou usar a ferramenta de cavidade. Vou aqui em ciclos complexo, Pocket. Na aula passada a gente já vimos essa parte aqui, né? Então eu vou usar aqui perfil para chamar o perfil que eu quero, né? Vou pegar sempre o arquivo CNC, abrir. Vou usar a estratégia de desbaste novamente, que eu expliquei na aula passada. E essa vez, em vez de contorno, eu vou aqui em zigue-zague. Vou na próxima aba, perfil. Eu tenho aqui as opções de ângulo de desmoldagem, não é o nosso caso agora. Tem aqui como trocar o arquivo, né? Mas o arquivo está certinho, ó, eu confirmo o nome dele aqui. Parâmetro de usinagem, né? Assim como foi feito na aula passada, não muda aqui. Vamos escolher como ferramenta aqui, que nem a outra, a aula passada, 5 dizer de segurança, vamos iniciar em 0 e descer 5 milímetros. 5 milímetros, descendo aí 1 milímetro por vez. Vou deixar aí 0 sobre metal, para não ter que fazer acabamento depois. Tá? Mas numa outra aula eu vou estar fazendo toda a estratégia junto, né? Desbaste, depois acabamento, tá? Só para a gente mais conhecer as ferramentas agora. Uma velocidade aí de 500, vou colocar rotação 0, né? Só para fazer exercício. Mas todo mundo sabe que isso aí tem que ser calculado. Aproximação, apesar de eu ter alguns tipos de aproximações, eu vou no direto. Distância de aproximação, né? Estou supondo uma superfície plana a 2 milímetros, mas tudo depende da superfície.
Velocidade de aproximação aqui estou colocando um 100, que nem eu comentei na aula passada. E estratégia, essa é a aba que mais muda em relação ao contorno, tá? Essa que mais muda. Lá decremento de zigue-zague à esquerda ou à direita, para mim é diferente, tá? Mas de repente o que você estiver usinando talvez tenha alguma interferência. Se mudar isso, é interessante fazer um estudo. Passada lateral, minha ferramenta de 1, que nem eu comentei na aula passada, né, eu costumo usar no máximo o raio da ferramenta. Aqui eu posso colocar o ângulo de inclinação desse zigue-zague, vamos colocar um 45. E aqui a distância que meu zigue-zague vai ficar do perfil. Se eu deixar em 0, esse zigue-zague vai até tangenciar a linha de perfil. Aí vai ficar todo o perfil facetado, né, na qual a ferramenta no final vai fazer o acabamento nesse facetado. Ou eu posso colocar um valor, ele vai ficar esse valor colocado aí distante da linha de perfil, para que depois, no final da usinagem, ele faça um contorno e tire esse sobremetal que ficou. Contorno externo, ó, tá aqui o que eu falei, ó, eu retirar aquele facetado. Eu posso para que faça antes do zigue-zague ou depois do zigue-zague. Aí é de cada um, né? Teria que fazer um estudo em relação ao que você está usando para saber o que é o mais interessante. No meu caso aqui seria indiferente no momento. Direção do contorno, é interessante a gente pensar aí como a gente quer já um acabamento, pensar no sentido de usinagem aí concordante, tá? No meu caso aqui o concordante seria interessante anti-horário. Ângulo de arredondamento, né, naquela apresentação que eu comentei na aula passada, eu tenho informações sobre isso, então vou ficar só aqui no básico para a gente poder visualizar as ferramentas que a gente mais vai utilizar. Vamos dar um OK para iniciar. Ele vai fazer toda a programação dessa cavidade. Finalizado, para mim poder visualizar, eu saio dessa ferramenta, entro aqui em editor e ele traz na minha tela aqui o arquivo feito a cavidade, né, a superfície. E se eu jogar a tela aqui para o lado, né, o tridimensional, eu consigo ver todas as descidas de ferramentas e as usinagens que ocorreram para fazer essa cavidade aqui. Beleza, então tá aí nossa usinagem por cavidade, usando como estratégia a ferramenta em zigue-zague. Próxima aula eu vou estar falando sobre conjunto de perfis no mesmo arquivo para gerar cavidade, para a gente poder também ver esse tipo de situação, para que a gente possa aproveitar toda a configuração utilizada em uma cavidade para as demais, né, se todas estão relacionadas à mesma usinagem. Tá bom? Um ótimo abraço a todo mundo e até a próxima aula.